Olá, e aí, tudo bem? Voltamos então para dar continuidade ao primeiro capítulo de Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, esse clássico da literatura. Depois da Bíblia, o livro mais lido de todos os tempos, e que a gente conhece então o personagem de Don Alonso, né? Don Alonso, esse fidalgo, dono de terras, de quase 50 anos, que vivia em sua casa, né, com mais uma criada, sua sobrinha e um rapaz que cuidava do cavalo Rosin, né, um cavalo sem ser um cavalo de raça, né, exuberante. E aí esse homem, né, cidade, começa a ler as novelas de cavalaria, conhecer a história essas histórias desses cavaleiros andantes. E aí ele decide, então, se tornar também um cavaleiro andante, né? Ele, então, vai atrás das armas que pertenceram aos bisavós dele, organiza, né, aquilo dali tudo, prepara-se, então, para a maior aventura de sua vida, que seria caminhar por todo o mundo, enfrentando grandes perigos. E aí nós paramos numa parte em que ele percebeu que, assim como os cavaleiros andantes, aqueles cavaleiros, ele precisava também de uma amada, precisava de deixar alguém, né, esperando pela volta dele. É então que ele vai e vê uma jovem, a primeira jovem que ele vê, coloca o nome dessa jovem de Dulcineia, sempre fazendo referência a esses personagens de histórias de cavalaria. Coloca o nome dela de Dulcineia, inclusive chamada Dulcineia de Tobossa, né, que era o nome do povoado lá de onde ela habitava. E agora, na sequência, nós temos o seguinte: acabados estos preparativos, no quiso esperar más tiempo para echarse a los caminos de comenzar a aventura. Así, sin decir nadie a nadie, una calurosa mañana del mes de julio, cogió su escudo e suas armas. Lembrando que julho é o mês de verão no hemisfério norte, a história acontece na Espanha, né, na região de La Mancha, daí o nome dele. Ele se organizou para sair. Subiu sobre Rocinante, que ele tinha colocado o nome do cavalo, né? E salió al campo, muito contento de fazer realidade seus desejos. Então, feliz que estava realizando seus sonhos, né? Sin embargo, porém, enseguida cayó en la cuenta de que había olvidado un último detalhe. Tinha esquecido. Segundo a lei de la caballería, debía ser armado o cavaleiro para poder utilizar as armas em combate. Ele tinha que ter essas armas. Esses pensamentos lhe hicieron dudar um pouco. Esses pensamentos fizeram que ele duvidasse um pouco. Pero por demás su locura que otra razón, y decidió que al primero que encontrase le pediría que lo armase caballero, tal como había leído en sus livros. Então, ele precisa ser, vamos dizer, nomeado cavaleiro. E aí existe, né, toda uma tradição, né, dessa nomeação e tudo nessas histórias. E aí o que ele faz? Ele decide que a primeira pessoa que ele encontrasse, né, iria pedir para essa pessoa que nomeasse ele como um cavaleiro. Caminhou todo o dia e não sucedeu nada, não aconteceu nada, por lo que ele se desilusionava, pues deseava demonstrar seu valor e sua força de seu braço, né? Ele doido para uma aventura, né? Al anochecer, su Rosina e ele se encontravam cansados e muertos de hambre. À noite, o primeiro dia, eles estavam muito cansados e mortos de fome. Iba mirando a todas as partes, né? E olhando a todas as partes, buscando algum castillo ou alguma cabanha de pastores onde alojar-se. Castillo seria um castelo, né? Algum lugar, uma hospedaria, onde ele poderia se alojar. Quando descobriu uma venta ou posada, então viu uma vendinha, né? Uma posada, a la que se dirigiu rapidamente. Estavam em la puerta duas mulheres mofas, duas jovens meninas, mulheres, dessas que chamam de mala vida, essas que chamam de uma vida ruim, mala, que iam a Sevilla, né? Que iam a Sevilha, outra região da Espanha. Como Don Quixote se imaginava que todo lo que veía era igual que em seus livros de cavalarias, como ele imaginava que tudo que ele via era igual aqueles livros de cavalaria que ele lia,
la venta le pareció un castillo e las mujeres dos hermosas doncellas. Então, o que ele fez? Assim como nas histórias que ele lia, ele viu aquela venda, um lugarzinho bem pobre, imaginou que era um grande castelo. E aquelas duas mulheres, ela imaginou que eram duas donzelas maravilhosas, bonitas. Las mozas, al ver venir un hombre armado de esa forma, se asustaron y salieron corriendo. Assim que elas o viram, saíram correndo, assustado, vendo o jeito dele, né? Todo acabado, armado daquele jeito. Don Quixote tentou tranquilizá-las com estas palavras. Então, deixá-las tranquilas com essas palavras. Então, o que ele vai dizer para as duas meninas? No huyan, vuestras mercedes, né? Vuestras mercedes, né? É uma forma de tratamento antiquada, né? Não é ideal, não é legal chamar uma mulher desse jeito, né? Vossas mercedes, né? O jeito que ele fala. Pues la ley de caballería me impide de hacer mal, e menos aún a tan hermosas doncelas. Ele vai dizer que pelas leis da cavalaria, né? Ele é impedido de fazer qualquer mal, principalmente a donzelas tão bonitas. Aqui está ele com o rocinho dele, acabadinho, velhinho, do jeito que a gente viu, Rocinante, né, o nome do cavalo. E aí vamos lá. Quando as moças ouviram que las chamava doncelas, quando elas ouviram que ele estava chamando elas de donzelas, não puderam conter a risa, começaram a rir. En esto apareceu el ventanero, o senhorio, ou seja, o dono daquele local ali, quien ajudou a Don Quixote a bajar de caballo e lhe ofereceu algo para cenar. Né? Ajudou o Quixote a descer do cavalo e ofereceu algo para ele jantar. Um bacalhau mal cocido e um pan negro como el alma del demonio. Um bacalhau mal cozido, um bacalhau peixe mesmo, um pão preto como a alma do demônio. Que Don Quixote comeu com prisa, né? Ele comeu com pressa, preocupado por la ideia de ser armado caballero quanto antes, né? Preocupado com essa ideia de ser nomeado, né? De ser armado, de ser empossado como cavaleiro quanto antes. Ansioso, se encerró con el ventero en la cuadra, se puso de rodillas e le dijo. Então, o que ele fez? Ele terminou, né? Ele levou esse senhorio, esse dono lá para o pátio. Quadra seria o pátio, a parte ali de fora da venta. Ele se colocou de joelhos, rodillas, né? E disse assim para aquele homem: Não me levantaré jamás del suelo, não me levantarei jamais do solo, noble senhor, hasta que me concedáis el don que quiero pediros, que me arméis caballero, né? Até que me conceda o dom que eu quero te pedir, que o Senhor me arme, né? Me transforme em um cavaleiro. Essa noite, em la capilla de vuestro castillo, essa noite na capela do seu castelo, me quedará despierto, velando las armas. Eu vou ficar acordado, né? Olhando, prestando atenção nas armas, e mañana se cumprirá lo que tanto deseo, para poder ir como se debe por las 4 partes del mundo e socorrer a los necessitados. Veja que aqui a gente já tem um objetivo do que ele quer mesmo, né? Percorrer as 4 partes do mundo e socorrer os necessitados, né? Mas ele só pode fazer isso depois que ele for armado cavalheiro. El ventero enseguida se dio conta de que estava louco. E para divertir-se, se seguiu a broma. E ele continuou a piada, né? Ele entrou na onda lá, né? No pensamento, na ideia do Don Quixote. Le dijo que em seu castillo não havia capilla donde velar las armas, né? Não havia uma capela de onde pudesse fazer essa cerimônia. Pero que podia hacerlo en el patio e já pela manhã se celebrariam las devidas cerimônias. Então de manhã aquilo já iria acontecer. E aqui nós temos a cena, ele lá acordado a noite toda, né, velando. Na cabeça de Don Quixote isso era um castelo grande, né? E aí nós temos assim: Assim que Don Quixote salió a um pátio grande de que havia em la venta, um pátio, né, uma região ali na frente do castelo, na cabeça de Don Quixote, né? Se quitou a armadura, ele tirou, né, a armadura que ele tinha, la dejó en un abravadeiro, deixou em um coxo, local onde guarda os cavalos, e muito sério, começou a parecer-se alrededor.
e muito sério ele começou a dar voltas, né, ao redor, caminhando por ali. Um de los arrieros, né, era um dos arrieros, seria, como está mostrando aí embaixo, um rapaz, né, que cuidava dos cavalos, dos animais de carga, aliás, cuidando deles, que allí habían quiso dar agua a sus animales, né, por lo que lo tuvo que quitar las armas de Don Quixote había colocado nel pilão. Então ele teve que tirar as armas que Don Quixote tinha colocado em cima de um pilão. Este, a verlo llegar, lhe advertiu. Assim que Don Quixote viu esse menino chegar, ele lhe advertiu. Foi o que Don Quixote diz. Aqui a cena, né? Ali o coxo. Ele diz assim: Pero que achas, canalha? Olha só que interessante a palavra canalha, né? Que pode ser traduzido como canalha, né? O que está fazendo, seu cafajeste, né? No toques las armas del más valeroso caballero andante que si quieres perder la vida por tu atrevimiento. Bem sério, né, Don Quixote? Né? Não toque nessas armas do mais valoroso cavaleiro andante se você não quer perder a vida por seu atrevimento. Olha aí. El arriero, né, esse rapaz, não hizo caso de essas razões e las tirou tão lejos como pudos. Ele nem aí, né? E assim tirou essas armas de Don Quixote para mais longe quanto pôde, pensando que eram trajos viejos. Pensando que eram coisas velhas, lembrando que as vestes dele, a armadura, as armas, era tudo coisa muito antiga. Então, Don Quixote levantou a lança y le dio un golpe tan grande en su cabeza que lo derrubó al suelo y lo dejó mal herido. Então, tipo assim, deu uma paulada, né, com a lança dele tão grande que o meninozinho caiu no chão. Logo, recugió suas armas e volvió a passar como antes. Então, depois disso, ele pegou essas armas dele, né, a armadura, as coisas que ele tinha deixado lá que o menino estava pegando e começou a caminhar andando, né, para um lado e para o outro ali na frente do que na cabeça dele era o castelo. Los demás arrieros, os demais rapazes, né, que cuidavam disso, quando vieron lo sucedido, comenzaron a enterrarle piedras a Don Quixote, quien, escondido tras su escudo, amenazaba con castigar tal ofensa, hasta que el ventero logró detenerlos diciéndoles que se tratava de um louco. Então assim que os outros meninos, né, viram que Don Quixote tinha feito, começaram a jogar pedra, né? Só que aí depois ele se escondia com o escudo dele, né, dizendo as coisas. Só que aí o senhorio, o dono lá do local, daquela venda, disse que Don Quixote era louco, né, que eles não precisavam ficar batendo, jogando aquelas pedras nele. Finalmente, el ventero se acercou a ele, o vendedor, o senhorio, né, o dono, né, chegou perto dele, né, se ele aqui equivale ao Don Quixote, e lhe propôs armar o cavaleiro ali mesmo, em mitad del campo. Então, foi armar o cavaleiro ali mesmo, né? Sacou o livro onde anotava os gastos de seus clientes, ele tirou o livro, né, de onde anotava os gastos dos clientes, né? Acompanhado por um muchacho e as duas conhecidas doncelas, acompanhado por um rapazinho, né, muchacho, e pelas donzelas conhecidas, as meninas, né, que ele tinha visto no começo. Começou a disparata cerimônia. Mandou poner-se de rodillas, né, mandou que ele ficasse de joelhos a Don Quixote. Fingiu que leía uma oração, fingiu que estava lendo oração, né, nesse livro, que ele anotava as contas. Levantou a mão, le dio um bom golpe no cuello, deu um bom golpe, né, aqui no pescoço, cuello, né? E depois outro com a mesma espada, sempre hablando entre dientes, como se rezara, sempre falando assim entre dentes, assim, como quem estivesse rezando, né? Al terminar, Don Quixote preparó el rocinante, abrazó al ventero y le pidió que le abriera las puertas de su castillo. Deu um abraço, né, naquele homem, no dono, e pediu que abrisse as portas do castelo, pediu que abrisse. Pois debia partir quanto antes para ajudar as viúvas e os huérfanos, os órfãos, né, ajudar os órfãos e as viúvas, né, a missão dele, né, enquanto cavaleiro. E aí ele vai dizer o poçadeiro, né, o rapaz lá,
Primero tendrás que pagar-me la cena e la paga de vuestro caballo, né? Então, assim, Don Quixote, quer dizer, o dono lá, né, da venda vai dizer, olha, primeiro você vai ter que me pagar o jantar, cenar, né? E a palha que o cavalo comeu, né? Advertiu esse homem. E o que Don Quixote diz? Não puedo pagar-los, respondeu Don Quixote. Nunca he leído que los caballeros andantes lleven dinheiro encima. Nunca li que os cavaleiros andantes tinham dinheiro, né? Ou davam dinheiro. Né? As pessoas que davam as coisas para eles, né? E aí o que ele diz? Los libros no lo dicen porque está claro como el agua. Os livros não dizem isso porque está claro como água, tem que pagar. Explicou el ventero, né? Explicou o vendedor. Pero los caballeros llevan siempre dinero y camisas limpias. Eles sempre levam dinheiro e roupas limpas. E seus escudeiros carregam com vendas e pomadas por se acaso han de curar as heridas de seu senhor. Né? E aí é que ele vai dar uma ideia que Don Quixote não tinha pensado que vai ser o tema do próximo capítulo. Os escudeiros. Aquele que está cuidando, né? Que leva essas cargas, né? As pomadas, remédios para se ele se ferir. Don Quixote prometeu seguir os conselhos dele que creía amo del castillo e contento de ver-se amado cavalheiro, saiu dali ao amanhecer. Então ele prometeu, né, que ia seguir esses conselhos que o dono do castelo, né, o dono da venda, acreditava, né, e estava se vendo ali com um cavaleiro armado e saiu então ao amanhecer. Então essa parte do primeiro capítulo, né? Don Quixote sai em busca de aventuras. A primeira aventura seria nesse castelo. É isso, espero que tenham gostado da história.